depois de depois a gente poder assistir. Marcelo me convidou para três momentos no ano de 2024, no que eu considero fundamental, que é o estudo da mediunidade com jovens, porque a gente conversou que o centro espírita tem negligenciado esse tema com o jovem. Então, é inadequado, é estranho o jovem espírita fazer experiências com o copo, com a garrafa, sendo que ele é espírita, ele conhece. Quem faz isso é o jovem ateu, o jovem de família católica, o jovem de família evangélica, que não entende. Então, por curiosidade, ele entra nesses jogos. Mas o jovem espírita não. É importante que ele saiba da responsabilidade de se evocar os espíritos, de que ele compreenda isso, de que ele saiba lidar com a sua mediunidade, com as emoções tão comuns na adolescência e que se misturam às energias espirituais. É importante isso. Então, a Marcelo me convidou para três momentos. No primeiro momento, eu abordaria a história da mediunidade, que nós já trabalhamos. Isso, claro, intercalado com outros expositores convidados, não sou só eu. O Diego, por exemplo, esteve aqui a semana passada. Hoje, eu vou abordar as tipologias da mediunidade. E, no terceiro momento, ainda esse ano, eu vou participar de uma reunião mediúnica, me colocando à disposição como médium ostensivo. Então, não é só teoria, é também prática. O jovem, ele precisa ter acesso à reunião mediúnica. Então, na nossa casa, na SGE, qualquer jovem que falar, jovem que participa da mocidade, fala, tio Luiz, eu quero participar da reunião mediúnica para conhecer, ele vai poder participar. Tranquilo, porque é espírita. Ora, a gente fecha a reunião para a pessoa não espírita, mas para o jovem espírita não faz sentido. Então, para a gente começar, vamos começar primeiro lá atrás o que é o espiritismo. Né? O que é o espiritismo? Definição dos espíritos. O espiritismo é uma filosofia com base na ciência experimental, portanto, na ciência prática, e com consequências morais, que estuda o mundo material, o mundo espiritual, a relação entre esses dois mundos e as consequências dessas relações. Isso é espiritismo. Tá? Luiz, o que é espiritismo? Perguntar para você, você já sabe, ó, espiritismo é uma filosofia, não é uma religião, a gente confunde. Todo mundo fala que é religião, mas não é uma religião. É uma filosofia, é diferente de religião. Por quê? Porque a gente não tem ritos, a gente não tem sacerdotes, a gente não tem santos, a gente não tem paramento, não tem nada que leve a uma religião. Não tem batismo, não tem casamento. Então, é uma filosofia com base na ciência, não é? Filosofia, com base na ciência prática. Então, é uma ciência também. É uma filosofia e uma ciência. Que estuda o mundo material, então a gente estuda a constituição do mundo, a constituição da matéria. Então, é uma aula de física, de biologia. A constituição do mundo espiritual, a relação entre esses dois mundos e as consequências dessas relações, entre elas as consequências morais. Aí, nas consequências morais, a gente confunde e acha que é religião. Mas é por nossa conta. Não é por conta dos espíritos da codificação. Lá não tem religião. Pega 5 obras de Kardec e não tem religião. Mas nós brasileiros, tudo para a gente vira religião, uma coisa doida, então pronto, virou uma religião. Então, se a pessoa me pergunta no censo, Aloysio, qual a sua religião? Eu teria dificuldade em dizer que não tenho religião, então, senão eu posso ser associado ao ateísta, eu não sou ateu. Então, eu vou dizer sou espírita, mas é para atender ao censo, porém, né, do ponto de vista não é.
Na questão, e aí, na obra, no livro Orientação ao Centro Espírita, elaborado pela Federação, pela USEERJ, hoje atual CERJ, no Rio de Janeiro, e adotado pela Federação Espírita Brasileira. O livro Orientação ao Centro Espírita diz assim: qual é a função do centro espírita? Estudo, divulgação e prática do espiritismo. Então, estudar a mediunidade é função do centro espírita. É a primeira, na verdade. A primeira função do centro espírita é estudar. Não só a mediunidade, mas o livro dos espíritos, o evangelho, etc. Mas estudar, estudo, divulgação. Pode ser através do livro, pode ser através da palestra. Palestra é uma divulgação, não é um estudo. Isso aqui é um estudo. Estudo e prática. Essa prática pode ser a prática da mediunidade, pode ser a prática da ação social, que é o caso da vovó do Gilmar, a nossa querida do Carmo, que é fazer as quentinhas, não só ela, o Galvão também faz parte da equipe. O Galvão, o Gilmarzinho, Gilmar ao quadrado, né, os dois Gilmar, e a Maria do Carmo, que eu chamo de Maria do Carmo, mas no caso o nome dela é do Carmo, Maria, eu que acrescento porque sou amigo antigo, né? Marcele participa lá, não cozinhando, porque a Marcele na cozinha ela é um gênio, então ela não põe nem a mão porque isso é coisa especializada, ela é só mesmo em grandes cozinhas. Então o Galvão é que vai fazer a função ali, mais o outro Gilmazina, enfim. Então, a prática é uma tarefa do centro espírita. Feito isso, então, centro espírita, onde é que a gente estuda a mediunidade? No centro espírita. Onde é que a gente pratica a mediunidade, pelo menos para aprender? No centro espírita. Então, estamos adequados até aí. Na questão 459, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele afirma, ele pergunta, influenciam os espíritos em nossas vidas? Veja como vocês perceberam como é que eu falei espíritos? Influenciam os espíritos em nossas vidas? E a resposta das entidades do alto é muito mais imaginais. De ordinário, são eles que vos diriam. Então, lembra que o Espiritismo estuda a relação dos dois mundos? Nessa relação, está tudo, como diz o Falcone, junto e misturado. Está ali os espíritos desencarnados e encarnados. Muito mais que imagineis, diz os espíritos. Então, nesse momento, eu estou sendo influenciado pelos espíritos. Eles estão me dizendo o que eu devo falar sinteticamente para a gente conversar. Eles influenciam. Mas também influenciam um momento de desequilíbrio. Quando eu fico bravo com alguém, quando eu me ofendo com algo que alguém disse que às vezes nem disse, também tem ali influência dos espíritos. Porque quando fala espírito, às vezes a gente tem duas questões. A gente coloca, a gente pensa no só espírito bom ou só espírito mau. Assombração, né? Não. Tem espíritos de vários níveis, como tem pessoas de vários níveis. Então, de acordo com o nosso sentimento, a gente sintoniza com esse ou com aquele espírito. Então, os espíritos estão sempre relacionando-se conosco. Muito bem. Sendo assim, Allan Kardec, então, para organizar essa relação entre os dois mundos, ele, didaticamente, em O Livro dos Médiuns, ele divide em dois grupos. Primeiro grupo, mediunidade de efeitos físicos. Como o espiritismo é uma ciência experimental, então Allan Kardec registrou as experiências. Então, são a mediunidade de efeitos físicos, que tem um efeito físico. Por exemplo, a materialização luminosa.
a materialização luminosa, muito comum em casas mal assombradas, ou talvez devíamos dizer casas assombradas. Mal assombradas, fica parecendo que só tem espírito ruim. Mas não, pode ser só casas assombradas. Que é o seguinte: espíritos que manipulam a matéria e fazem a matéria se movimentar. Não é muito simples. São raros os médiuns e raros os espíritos que fazem isso. Geralmente para chamar a atenção. Então, a materialização luminosa é que o espírito ele pode se tornar palpável. O espírito José é grosso, materializado, através da ectoplasmia do nosso querido Peixotinho. Ele carregou no colo a filha do Peixotinho, com 10 anos, chamada Alcione. Hoje é uma senhora, está encarnada ainda. Ela é testemunha disso. O José Grosso pegou ela no colo. Ora, como é que um espírito pode pegar a pessoa no colo? E no livro dos médiuns explica o processo. É como se o espírito se tornasse uma estátua que anda, como se fosse um robô. Não é algo vivo, que depois desaparece. E como é que ele se torna essa estátua em movimento? Você pode abraçar, você pode tocar, até pode te pegar no colo. Por que isso acontece? O médium de efeitos físicos sai do seu corpo uma energia, uma matéria quintessenciada chamada ectoplasma. O plasma. Plasma lembra sangue, né? Então, ectoplasma. Um plasma numa quinta dimensão. E esse plasma é manipulado pelos espíritos e se transforma em matéria. Então, um espírito materializado, ele pode ser fotografado, ele pode ser apalpado. É diferente. Por isso que efeitos físicos, é fisicamente notado. Você pode gravar a voz do espírito com um gravador comum, com um celular. Pega o WhatsApp, abre o fone, e o espírito fala. E você grava ali. É o espírito. O médium está em outro lugar. Às vezes o médium nem sabe que é médium. Porque o efeito é físico. Esse é um exemplo de ectoplasmia, de materialização luminosa. Tem um fenômeno da escrita direta, que é uma folha de papel em branco, você coloca na gaveta, fecha a gaveta, tranca a gaveta. Quando você abre a folha, tem um texto. Não é uma psicografia que o médium escreveu. As letras apareceram ali e ficam gravadas. Um exemplo de escrita direta, ou pneumatografia, é os 10 mandamentos de Moisés, que gravaram direto na pedra. Pneumatografia. Um outro exemplo é a pneumatofonia. De repente, os espíritos começam a falar e todas as pessoas escutam. Não é o médium audiente, não, todos que estão ali. Então, é uma voz direta, chamada voz direta dos espíritos. Tudo isso é a manipulação da ectoplasmia, do ectoplasma. Esse mesmo ectoplasma é utilizado, por exemplo, nas cirurgias espirituais com o Dr. Fritz. Então, ele utiliza do ectoplasma, o médico desencarnado, para fazer cirurgia nas pessoas. Por isso que não precisa de anestesia. Cirurgias com corte, quando necessário. Eu me lembro de uma cirurgia, um grupo de cirurgias, e estavam 7 médicos presentes para chancelar aquele fenômeno. E o Dr. Fritz, então, diz assim para uma médica, uma senhora:
Ela era oftalmologista. Disse para ela: olha, você não acredita, nem vendo, não é isso? Falou com a mulher. A mulher assustada, porque ela não falou nada. Ele leu o pensamento dela. Você está achando que tudo isso aqui é fantasia. Então, espera aí. Alguém tem um canivete de picar fumo? Falou assim mesmo. Aí alguém arrancou da cintura um canivete todo sujo, muito contaminado. E aí o doutor Fritz apontou o dedo e falou: você. Aí um senhor olhou para ele: o senhor mesmo, quanto tal? Vem cá. Aí o homem, com aquele jeitão grosseiro dele: vem cá. Aí o homem foi. Chegando perto, o doutor Fritz falou para ele assim: você está com catarata, é isso? O homem falou: sim, senhor. Você quer tirar a catarata, senhor? Você quer voltar a enxergar? Você não está enxergando direito. Você enxerga 10% da sua visão, não é isso? Pois agora você vai enxergar 100%. Venha cá. Aí o doutor Fritz enfiou a mão dentro do dedo, os dois dedos assim no olho do homem, apertou a bola do olho, pim, saiu para fora. Ele pegou aquele objeto de corte, aquele canivete enferrujado, e passou no olho do homem. Aí falou para a médica assim: um humano é capaz de superar essa dor, doutora? O que a senhora está vendo aqui, doutora? A senhora não acredita, né? Cadê a anestesia do homem, doutora? O que eu estou fazendo aqui com ele? E a mulher assustada. Aí tirou com o canivete a película que estava atrapalhando a visão do homem. E fez assim com as mãos e falou como assim: agora abre o olho. Para mim, o homem com o olho fechado com medo, tadinho. Abre o olho. Aí o homem abriu. Falou: e aí, você está enxergando bem? Não. Aí o homem começou a chorar, emocionado. Aí ele pegou o canivete sujo, passou no jaleco branquinho da médica aqui para você levar de lembrança. Você mostrar para os seus colegas ateus igual a você, descrentes. Então, essa violência só acontece com meio de divulgação, não precisa desse espetáculo. No centro espírita, as pessoas cegas são curadas a todo momento, pessoas com câncer, só que não precisa desse espetáculo. O doutor Fitz fez isso porque estava câmeras, televisão, repórteres, todo presente ali. Era um mecanismo de divulgação da vida espiritual. O fenômeno que acontece com o doutor Fritz, Allan Kardec chama de psicopraxia. A psicopraxia é o quê? É a incorporação, a vidência, a audiência, a clareaudiência, a clarividência, a manifestação de efeitos físicos, tudo junto. Então, o médium, ele anda, ele conversa, e é o doutor Fritz que está fazendo tudo ali. É um caso único, juntando todas as tipologias de mediunidade. O segundo grupo de tipologias, Allan Kardec chama de mediunidade de efeitos inteligentes. Veja, efeito inteligente. Então, agora o que importa não é a materialidade do processo. O que importa é o efeito inteligente do processo. E aí são mediunidades que a gente conhece. Por exemplo, a psicofonia. Nesse caso, na mediunidade de efeitos físicos, o médium participa indiretamente. Às vezes ele nem sabe o que está acontecendo. Que ele doa o ectoplasma dele. Na mediunidade de efeito inteligente, não. Há participação intelectual do médium. Então, na psicofonia, o que acontece? O médium, digamos que essas duas coisas aqui representem aqui o celular é o corpo e esse negocinho aqui, o perispírito do médium. Então, o que ocorre? Durante a psicofonia, durante a mediunidade de efeito inteligente, de forma geral, há um afastamento do perispírito, do médium, do seu próprio corpo. Ele se afasta do corpo. Ao se afastar do corpo,
ele faz contato com um segundo ser ali presente, que é o espírito comunicante. E através da energia do sistema no perispírito, é o centro cerebral que acontece, que vai ter acesso ao sistema nervoso central do corpo, que vai comandar a voz, a mão, etc. Então, o espírito entra em contato com o perispírito do médium. E o perispírito do médium transmite para o corpo dele. Por isso que é médium. Ele fica no meio. Médium, meio. Ele fica no meio. Então, tudo passa através do médium. Então, o médium não pode dizer, eu não sabia, eu não queria. Não, não. Tudo passa por ele. Então, o médium espírita educado, ele vai dar comunicação no grupo. Por exemplo, o espírito quer falar um palavrão. Seu filho... Aí o médium, o que ele faz? Seu filho de uma prostituta. Traduziu a mesma coisa que o espírito quis dizer, só que não de forma grosseira. Então, ele vai traduzir na voz, vai passar para a voz o recado do espírito, que pode ser um benfeitor ou pode ser um espírito sofredor. No espiritismo, a gente não chama de espírito mal, não existe espírito mal, porque o mal não existe. O que existe é a ignorância. O mal é a ignorância do bem. Então, nós chamamos de espírito sofredor, porque ele só faz tudo aquilo, todas aquelas maldades, porque ele está sofrendo. Então, é o principal meio de comunicação do espírito sofredor, mas também do benfeitor, que passa através do médium. Então, na comunicação da psicofonia e nas comunicações de manifestação inteligente, segundo o Chico Xavier, pelo menos 30% pertence ao médium. Ele traduz. É como se você dissesse assim, Aloísio, fala para a Marcele comprar, antes dela chegar em casa, comprar 1 quilo de batata, 2 quilos de tomate e tempero verde. Vamos supor que o Galvão fala para mim, Aloísio, estou perto da Marcele está dirigindo, não está podendo entender, então eu dou o recado. Aí o Galvão pede para eu falar com a Marcele. Aí eu vou dizer assim, olha como é que eu vou dizer para o Marcelo. Então, o que o Galvão pediu? 1 quilo de batata, 1 quilo de tomate e tempero verde. Eu vou falar para o Marcelo assim, Marcelo, o Galvão está pedindo, está dizendo, antes de você passar no supermercado, não precisa nem falar o que o Galvão está dizendo, Marcelo, o que o Galvão falou? Marcelo, antes de você passar no supermercado, compre 1 quilo de batata, 1 quilo de tomate, cebolinha, salsinha. Mas o Galvão não falou em cebolinha e salsinha, falou tempero verde. Eu é que traduzi, o médium traduziu. Então, é como se você tivesse entre duas pessoas para dar o recado pela voz. Na psicofonia, que é o mesmo processo, na psicografia, alma, fono, voz, psicofonia. Psicografia, psique, alma, grafém, escrita, ou seja, através da escrita. Então, a Rafaela diz assim, Aloísio, escreve uma carta para a minha amiga Marcele, por favor, eu tive um problema de tendinite, então não estou podendo escrever. Digo, o que você quer que escreve, Rafa? Só, fala assim, minha Marcele, amiga, não esqueça Oxém, de dar um cheiro no Gilmazinho, porque te amo muito. Ô, mulher, te amo muito, mulher. Na hora que eu descrever, eu vou dizer assim, Marcele, querida amiga, eu amo muito você. Não esqueça de dar um beijinho bem gostoso no Gilmazinho. Eu não vou falar, porque o sotaque da Rafaela não vai sair tal qual devia. Pode até vazar um cheiro, né? Porque tem ali a minha participação. E, é claro, quanto menor essa participação, mais autêntica é a mensagem. Mas o fato de não ter a mesma linguagem não quer dizer que é autêntico. O que importa é o teor da mensagem.
Isso é a psicografia, é em forma de escrita. Então, eu mando a carta para a Marcele. O espírito desencarnado manda uma carta para o encarnado. Também tem a vidência, que é mostrado ao médium um quadro para que ele descreva para o grupo o que está acontecendo, para auxiliar o grupo de trabalho. Marcele, sua mãe está aqui, não, a do Carmo ainda não desencarnou, senão eu vou matar ela antes do tempo. Sua avó está aqui, mostrando que seu tio Pedro está muito bem de saúde. Nem sei se ela tem tio Pedro. Seu tio Pedro está muito bem de saúde. E aí a Marcela vai dizer, olha que legal, queria muito ter notícia do tio Pedro. Então, a minha visão foi médium para chegar até a Marcela o recado que a avó da Marcela está passando. Isso é evidência. E tem outros tipos, né? A audiência também, eu posso escutar uma mensagem para passar psicoaudiência. Eu escuto uma mensagem e passo essa mensagem para a pessoa destino. Só que tem aí uma coisa chamada sonambulismo ou animismo, em que eu não tenho que passar o recado para alguém. Eu, médium, vou presenciar um fenômeno espírita, mas eu não preciso mediar. Então, eu deixo de ser médium, passa a ser, naquele momento, um sonâmbulo, que é o seguinte: de repente, me aparece um quadro do mundo espiritual, e nesse quadro está a minha avó Bárbara, e ela diz: meu filho, que bom que você está trabalhando no bem, prossiga firme. Eu digo, obrigado, vó. Isso não interessa a ninguém, a não ser a mim mesmo. Então, o nome disso está mostrando, é clarividência. A clarividência não é uma mediunidade, é uma medianimidade. Ou seja, é um processo anímico. Eu posso também escutar um recado do Jordano dizendo, meu filho, fique mais calmo, descanse um pouco mais, você está muito ansioso, está dormindo pouco. Eu não vou passar esse recado para ninguém, é só para mim. Então, é um processo de clareaudiência. Então, na vidência e na audiência, também pode ter um processo chamado processo anímico ou sonambúlico. Essas são as tipologias básicas do processo da mediunidade. E como combinamos, vamos agora, nesses 15 minutos finais, conversar. Ver se tem alguma coisa no chat aqui, como diz aqui a Marcela, para olhar o chat, o João Melo. Meninos, perguntem para ele. Isso. Perguntem para ele aí. Joga Então, aí vou aqui dar o perguntas meu para ele. enxerimento, né? Aproveitar nosso grande amigo Aloysio. Quando você começou a falar, eu anotei aqui a questão de o espiritismo não ser uma religião. E eu venho de uma família, né, tradicionalmente católica, e agora temos vários evangélicos. Eu posso dizer que sou católica espírita ou tenho uma divergência que é incoerente falar? Não, não é divergente, não é. Enquanto religião, você é católica, mas você abraça a filosofia espírita. Ah, entendi. Eu só não tenho religião, Rafa, porque eu não sinto falta. Entendi. Eu Eu não tenho também problema não. nenhum com religião. Eu Agora, acho que eu quando não eu posso, participo. só concluindo aqui, eu não posso dizer que eu sou católico se eu não vou à igreja católica. Tem Uhum. uma pessoa da minha família que diz que é umbandista, mas eu nunca vejo ele no templo de Umbanda, eu nunca vejo ele trabalhando. Então, assim, eu acho injusto com a Umbanda ele dizer que é umbandista, porque ele não participa. Então, se eu posso ir à igreja católica, ir na casa espírita de 8 às 9 e pegar uma missa de 9 às 10 ou 7 às 8 na igreja, não há nenhum problema com relação a isso. É bobagem isso. Eu também tenho uma questão, Luiz, que é no fato de, porque eu cresci realmente, né, dentro da religião católica, e lá dentro tem alguns preconceitos que são instituídos com relação às questões espíritas, né?
Eu me sinto também satisfeita com que eu participo virtualmente, né, na SGE, das atividades, na terça, na quarta, de assistir o Café com o Evangelho e tal. E eu não sinto a necessidade, mas eu ainda tenho, algumas questões em relação a isso. Mas é uma questão em relação ao fato de eu já ter 37 anos e estar aqui na mocidade, porque dentro da filosofia espírita eu ainda sou jovem, estou ainda engateando, né? E Legal. eu tive algumas experiências que é como se na minha família não tem ninguém que é kardecista, e por uma. Não existe acaso, né? Mas assim, depois que eu conheci Marcele, contando as minhas coisas, a gente acabou alinhando e eu passei a participar. Por exemplo, eu. Serve tudo. E na hora de você passar Deixa eu essa só botar tabela, aqui, peraí. Pronto, tempera. pronto. Tá. E aí, o que que acontece? Quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 10 anos, eu me recordo que eu acordei assustada com algo bem próximo de mim, com os olhos verdes, bem próximo. E eu tomei aquele susto. E em seguida, meu pai recebeu uma ligação, me recordo muito desse fato, que o meu tio, que tem o olho dessa cor, tinha falecido. E eu fiquei muito assustada. Já tive experiências de estar estudando sozinha à noite em casa e escutar tampas de panela batendo. Só que, diante do que eu tinha desse preconceito disfarçado dentro do catolicismo, eu tinha medo do que eu via. Então, assim, era como se eu repelisse. Eu fiz isso por muito tempo em relação às questões, né, que eu via e tal, mas eu sempre me senti sensível a ter essas experiências. Então, eu acho que nesse contexto aqui, todo mundo já vem de uma família espírita, né? Só que eu tive essa dificuldade muito grande. E eu já tenho visto acontecer na minha família com outras pessoas que. Família muito tradicional evangélica, se você disser, a pessoa fica assim: isso não existe, isso é coisa do demônio. Eu queria saber como proceder nessas situações, porque no meu caso ninguém me ajudou, eu tive que crescer e decidir. É isso que vai acontecer com eles. Para eles vão ter que crescer e decidir. Eles têm o Também, né? direito de divergir, eles têm o direito até mesmo de criticar o que eles não conhecem. E a gente de compreender, eles não conhecem, tá tudo bem. Então, o Espiritismo não tem como proposta converter católico, Entendi. evangélico, entendeu? É uma filosofia, e a filosofia adota quem compreende. Então, a gente olha com compaixão. Né? Eu tenho duas primas que é liderança evangélica. Ela não é só evangélica, ela é liderança. E ela é da Igreja Maranata, que é rigorosíssima. Expulsa ela. A Igreja Maranata é dessas que expulsa, se souberem que ela se meteu com o espiritismo. Mas ela tinha uma mediunidade. E a mediunidade estava destambelhada. E aí eu Entendi. falei para ela: eu respeito sua religião, mas mediunidade é coisa de estudar, é filosofia e ciência. Você vai precisar estudar o livro dos médios. Eu Ela quero falar só estudou, uma não experiência. comentou com ninguém na igreja, foi na encontro, Uhum, no virtual, que ninguém fica sabendo, e uhum, hoje ela utiliza o aprendizado dela no atendimento às pessoas da Igreja Maranata. Então, entendi. entendeu? Quando você falou aqui hoje, eu não tinha ainda escutado essa palavra, clara e audiência. E eu sempre dizia que isso era minha intuição. Teve um dia que eu já adulta, tipo assim, uns 20 e poucos anos, em Fortaleza, quando eu morava, eu fui sair do meu trabalho e eu escutei a voz dizendo assim, quando eu entrei na minha rua, disse assim, cortaram a energia da tua casa. Aí eu, ai meu Deus, de novo. Eu fazia assim, né? Ai meu Deus, de novo, nada a ver, a energia, a conta tá paga. Quando eu cheguei em casa, estava cortada. E eu disse assim, gente, como assim? Que intuição tão forte é essa que eu tenho que tá me dizendo isso? E várias outras experiências, tipo assim, não vai com essa sandália, porque se tu for vai quebrar. E eu disse, eu vou, porque não tem nada a ver, não existe isso. Já cheguei a ouvir o nome que eu era esquizofrênica porque eu estava ouvindo vozes. Então, assim, é uma dificuldade de lidar com essas questões, porque eu pensava que era só a minha intuição, que era muito forte. E quando eu falo para alguém essas experiências, eu tenho que lidar com o fato de parecer que eu tenho uma doença mental. Eu acredito que isso possa ser algo de quem não tem conhecimento, mas eu não sabia lidar com essas experiências, entendeu? Então é bem difícil. Eu acho que o pessoal daqui que tem familiar, né, que é o que coloca para estudar a doutrina espírita, tem uma dificuldade menor em relação a isso de quem não tem. É bem complicado para mim nesse ponto. Gente, só justificando a questão da Rafa, porque no início, com relação à idade, né, ela falando, porque a mocidade ela tem um limite máximo para participar,
Porém, a Rafa, ela estava ingressando no início e ela tem intenção, a gente tem intenção de abranger, de espalhar esse grupo, né? Aqui, exatamente. É E de aqui em pedir o Carnaúba. trabalho, entendeu? Então, ela está aqui com o intuito dessa divisão, entendeu? Ela está aprendendo para se capacitar, para poder desenrolar, né, o Trabalhar trabalho mesmo na comigo, porque a mocidade, né? gente precisa de trabalhadores, gente, porque Inclusive, uma vez que quando eu fiz um divide, tudo trabalho, fica mais leve, né? A a gente fez um Marise, é porque a trabalho Marise hoje está com a câmerazinha fechada aí, mas ela é muito participativa. Na verdade, quem está de frente é eu e a Marise atualmente, porque a Rafa está como aprendiz aí. eu já, inclusive, participei uma vez do estudo que eu trouxe uma questão. Lembra, Marcelinho, de um estudo aqui para ajudar e tal? Só que eu estou também como aprendiz de replicar aqui na minha cidade esses estudos da mocidade. Legal. Parabéns. Ô, Mari, você está muito quietinha hoje. Você que tem um monte de dúvida, pode E aí, falar. Mari? Vai, Mari. André também. André sempre manda no chat. Aquelas perguntas que você tinha dúvida, Mari, pode vamos lembrar do perguntar. Japão, Mari, quando eu estava aí no Japão. Vamos lá, vamos conversar. Faz de conta que eu estou pertinho de você. Ninguém fica com vergonha de Aloysio, não. Ele tem muito mais experiência, gente. Aproveita que ele está aqui e pergunta sobre o que Ô, vocês Luiz, sentem, entendeu? Diga, Sete. eu queria fazer uma pergunta. Eu ouvi recentemente, teve um certo conflito de uma pessoa que fez parte do nosso grupo, não faz mais parte. Ela trouxe a questão assim, falando que muitas vezes quando você dá comunicação para um espírito que desencarnou, diz assim, que dependendo das comunicações, se for um espírito que desencarnou com algum problema, sei lá, de câncer, alguma doença grave, que dependendo do tipo de comunicação, isso pode afetar o médium, falou que pode ter resquício de fluido vital, algumas coisas assim meio. Você já ouviu falar alguma coisa a respeito disso? Porque é um grupo que, inclusive as pessoas que falaram isso para essa pessoa são palestrantes de um grupo do Nordeste, parece que é o Hospital Espiritual do Nordeste, acho que nem faz parte da FEB. Essa pessoa me disse não, me disse que nas palestras eles dão orientação nesse sentido. Eu nunca ouvi falar, né? Não sei se você tem algum conhecimento sobre isso. Por isso que a função do centro espírita, primordial, a primeira delas, é o estudo. Uhum, Porque isso de- denota ignorância. Naturalmente, isso foi conversado num contexto, e o Santana tem uma frase, que não é dele, obviamente, mas que ele lembra sempre nas palestras dele, ele diz assim: texto sem contexto é pretexto. uhum, Então, vocês podem recortar uma frase minha aqui e jogar, igual o pessoal faz na internet, também que eu não sou tão famoso assim, uhum, e dizer, tá vendo? Não está dizendo isso, que tira o uhum, contexto do processo. Então, eu acredito que essa companheira pegou uma frase solta, que se identificou com ela, uma, uhum. uma fantasia que ela já carrega, e aí ela inventou isso aí. Inventou não, ela criou isso dentro dela. Então não existe Interpretou isso aí, dessa maneira. não. Senão, aí o Chico Xavier não teria vivido 92 anos. É, Minha avó Chica não teria vivido 93 anos. Então, não se aplica, não é real isso aí. O que uhum, acontece, olha só como é que pode ter sido isso. Uma pessoa num processo obsessivo, numa sintonia intensa com um obsessor, ela pode desenvolver, por exemplo, alterar sua química cerebral e desenvolver, por exemplo, uma esquizofrenia. ou sintomas, né? Eu acho, a gente leu Não, não, naquele é o livro André Os Luiz que Bastidores da pode Obsessão. desenvolver fisicamente. O Ah, contato tá. é tão intenso que um contamina o outro. Mas isso Uhum. No acontece nos livro, casos de obsessão intensa, e não os casos de comunicação mediúnica. Quando uhum, eu converso com o espírito, depois eu esqueço, apago. E eu tenho que fazer isso, senão eu enlouqueço. Minha uhum, memória não está preparada para armazenar também mensagem do espírito. A pessoa fala comigo. Agora mesmo eu estive em Barbacena, há um mês atrás, em Barbacena não, em Ubá, e a pessoa falou comigo, lembra, Luísio?
Você falou que a minha esposa estava grávida e a gente nem sabia. Olha que a gravidez dela. E me trouxe aquela menina bonita, uma moça de 15 anos. Só que eu não lembro. Eu não lembro de você falar isso Uhum. para ele. E se você falou para mim, você falou para nós. Aí a esposa começou a chorar, a mulher, né? Essas coisas mexem muito com a mulher. E ela, porque ela não conseguia engravidar de jeito nenhum, você falou, você está grávida. Ela perguntou, Aloysio, será que algum dia eu vou engravidar? Eu queria tanto engravidar, eu digo, um dia. Ela porque eu já tentei, mas não dá certo. Não, você está grávida. Você está grávida. Diz ela que eu disse isso, só que eu não lembro. Uhum. Então, o médium, o bom médium, logo depois da comunicação, ele deleta da mente dele o que aconteceu. Eu não posso ficar reverberando, porque o mentor da Sérgia falou que a Sérgia está fazendo isso, não vira um fofoqueiro. Eu fico com a minha mente É. de fofoca. Então, eu falei, deleto. Daí 2 meses você perguntar para mim, Mariana falar, Luísio, você falou isso para mim, se eu estava incorporado, eu não vou lembrar. Mariana, eu não lembro, querido. Aí você fala, aí a pessoa Entendi. repete. Aí eu digo, ah, sim, mentira, não estou nem lembrando. Entendeu? Entendi. Igual lá o casal feliz da vida trouxe a menina, tiramos foto, né, Luiz? Eu falei, ah, mas eu não estou lembrando de nada. Eu estou só fazendo a festa com o que eles estão falando. Porque faz Uhum. parte do processo mediúnico não lembrar. Então, se eu não lembro, por que que eu me contaminaria? Porque na reunião mediúnica, inclusive após a comunicação, a gente faz a vibração para o médium não ficar com os resquícios alguma impressão, alguma coisa do Exato. espírito que deu comunicação. E no livro Nos Bastidores da Obsessão, que a gente estava estudando, teve um caso, né, que a pessoa estava obsidiada, estava com sintomas de hanseníase, e aí depois da desobsessão, tudo estava nesse processo, era simplesmente pela obsessão, que ela não estava, no caso, com essa doença. Isso, Entendi psicológico. aqui. É só Psicológico. psicológico, né? O que que a gente Uhum. fala? Olha que interessante falar com o espírito assim. O espírito chega para mim quando eu estou na condição de dialogador. O espírito chega e fala: Ah, eu estou com dificuldade para respirar e tal, e tal, e tal. Porque eu faleci de Covid. Ele está realmente em dificuldade de respirar. Aí eu digo para ele assim: Olha, isso é sua impressão. Você não tem problema no pulmão. Você não tem Covid. A Covid ficou com o seu corpo. Vamos fazer um exercício de respiração? Inspira, expira, inspira, inspira. E aí ele fala assim: e agora, como é que você está? Estou melhor. Veja, se nem o espírito tem Covid, como é que eu vou me contaminar com a Covid do espírito que não existe? Ou seja, tudo Na é reunião mediúnica. psicológico, entendeu? É A gente psicológico. faz esse trabalho, né? Na hora do diálogo, e o espírito ele vai se acalmando, ele para Então, de que é sentir a sintoma falta de ar, tudo. psicológico. Uhum. Então, ele não está doente. Se ele não está doente, como é que ele vai passar para mim uma doença que ele não tem? Foram os absurdos que a gente andou ouvindo. E tem muita gente que acaba acreditando, e aí parece que é um grupo meio grande. Eu não sei se a pessoa interpretou Não é a errado, pessoa que com interpretou certeza, né? mal, não é o grupo todo, não. Pode ter Porque, certeza, é a pessoa. Isso é da pessoa. porque quem estuda, né? Um pouco de Kardec tem noção. Tá bom, É, obrigada. e é isso, Pessoal, pessoal. ninguém vai perguntar mais nada. Estamos no horário, pessoal. Já Vamos no horário. são 10 horas aí. É, Tem que fazer a nossa dúvida, foto antes de desligar. Jorginho, Alexandra, pessoal. Alexandra é nossa querida amiga lá da Colômbia. Ela, inclusive, vai vir ao Brasil, vai estar conosco, né, João? Vai estar conosco. Isso ela me Certeza, disse, né? Eu estou com expondo. certeza. Ela vai estar conosco no Congresso. Já até preparei um Meninos estão espaço tímidos para hoje, você hein? fazer uma palestra Ela com nós, é. Alexandre. E a Alexandra eu mandei o convite para ela porque ela é uma médium muito especial, assim, sabe? É uma grande trabalhadora. É verdade. E E os meninos daí estão com vergonha hoje, hein? Todo mundo ela quietinho. tem, e ela tem 2 filhos adolescentes ali, né? Eu até no começo eu convidei ela para que as crianças entrassem junto com vocês, conosco aí no estudo, mas eles ainda estão aprendendo ainda, né? Não chegou o tempo deles ainda, mas a Alexandra é uma grande trabalhadora aí. E já que os meninos aí não não estão participando, né? Não vai perguntar mesmo, pelo jeito.
estão com as perguntas e não querem a resposta, né? Tá bom. Então, eu vou comentar com a Luísa aqui um caso, com vocês, né? Um caso de uma amiga que também participou com a gente do grupo em espanhol e ela passou por uma necessidade, o marido dela teve enfermidade e ela cuida do marido. E ela precisou fazer a cirurgia, quando eu lembrei que o Aloysio falou da catarata, ela precisou fazer a cirurgia da catarata do olho esquerdo e acabou dando problema e ela estava com medo de fazer a cirurgia no direito. E aí eu falei, a gente incentiva sempre a recomendação do médico da terra, né? Não vamos ficar só no médico espiritual, não tem essa questão. O médico da terra está aí para servir, né? E ela foi para a sala do oftalmo, enquanto ela esperava, ela é uma médium também, só que ela é uma médium com esse distúrbio, como a Luísa falou, e desequilíbrio, porque ela não estuda, não pratica, não domina, né? Como é que se diz? Não educa a mediunidade. E ela, na sala de espera, ela recebeu uma amiga, um espírito amigo. E ela, no me descrever, era a irmã Sheila falando para ela que ia dar tudo certo, que ela ia continuar. E ela fez, e a cirurgia foi excelente. E aí ela me passou esse relato, porque ela sempre me relata esses acontecimentos assim. Eu até me emocionei na época e tal. E também gratifiquei ela e confirmei com ela que era realmente um acalento, um alento para ela e que ela confiasse. E hoje ela me passou outra mensagem dizendo que está muito bem do olho, que está tranquila. Então, assim, a espiritualidade está aí, a mediunidade também. Nós todos somos médiums. Você que é jovenzinho, que às vezes sente uma intuição, qualquer coisa, é a sua mediunidade. Todos nós somos médiums, uns um pouco mais ostensivos, outro um pouco mais moderado, mas nós temos a nossa intuição, nós temos os nossos sentimentos e somos sempre intermediários. É só a gente estar sempre prestando atenção, na vigilância, né? Sempre orando com os pensamentos, doutrinando os nossos pensamentos, para que a nossa mediunidade também seja captada de um espírito amigo, um espírito bom, de evolução, porque a gente está sempre aí suscetível à comunicação dos nossos irmãos desencarnados. Obrigado, João. Marcelo vai tirar foto, pessoal. Tá pedindo aí para todo mundo O André até nossa saiu, porque foto ele sai oficial. às 10 horas. O André tem que sair 10 horas em Vamos ponto. Eu lá, acho que todo ele mundo já para tirar saiu. foto aí, a fotinha oficial aí do grupo. Tirar foto antes que os demais Deixa eu, saem. dá tempo de eu passar Marísia, batom? Duda, abre aí para tirar foto. Dá Oxe, tempo de eu passar o batom? oxe, como diz a Rafa. Aí. Cadê a Alexandra? Vai abrir, não? Alexandra. Gilmar? Ninguém? Vamos lá. Marise, abre aí. Ó, 1, 2, 3 e. Ah, peraí, que não foi não. Calma aí. 1, 2, 3 e. Foi. Foi, né? Então tá bom. Muito bem. Marcelo, eu agradeço aí pela oportunidade. Pessoal, obrigado aí pela A paciência. gente que Tá agradece, gente. Só que bom? eles ficaram muito caladinhos. Na próxima eu vou pegar vocês pela orelha. Deixa vocês. Deixa eles ficar Obrigada. sozinhos comigo aqui, ó. Eu falei as Oi, alô, alô. perguntas.